Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Toda segunda-feira, às 7 horas, a gente tem um encontro aqui no nosso canal Áticos Profissional. E hoje a gente traz um tema que eu tenho certeza que faz parte da prática clínica de todo mundo e que todos vocês escutam no dia a dia clínico, que é a temida papadinha, é isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa gordura submantoniana, sobre de fato qual é a repercussão da presença dessa gordurinha junto com a flacidez para com o nosso paciente e como que a gente vai conseguir tratar. Através, então, do nosso protocolo BioLift de papada, que vai trazer como objetivo reduzir a gordura e estimular a firmeza da papadinha. Então, para a gente não perder o costume, convidem os colegas, convidem os amigos de trabalho e vamos bater esse papo nessa noite de feriado que está super interessante. Para a gente não perder tempo, então vamos entrar no nosso tema. É sempre bom a gente trazer um pouquinho do que a gente tem aí na literatura, principalmente para vir de encontro com o que a gente percebe no nosso dia a dia de atendimento. E esse estudo científico ele foi publicado em 2013, trazendo como principal objetivo a avaliar a percepção e principalmente as práticas de atendimento, ou seja, os tratamentos voltados para a gordurinha na região submentoniana, que a gente chama de papada. E aí foram avaliados aqui 325 pacientes, né? E aí o que descobriu-se? Que 80% desses pacientes eles apresentavam a papadinha, ou seja, apresentavam gordura nessa região abaixo do mento. Ok. Só que desses 80%, 70% já notavam, eles olhavam para o espelho e percebiam que eles tinham essa gordurinha e que essa gordurinha ela incomodava esse paciente. E aí 61% desses pacientes eles tinham vontade de reduzi-la. Então isso vem de encontro com o que a gente escuta todos os dias dos nossos pacientes, principalmente aqueles que vêm buscando tratamentos rejuvenescedores. E a gente vai entender um pouquinho por que o processo de envelhecimento contribui para o aparecimento dessa gordurinha ou para o acentuamento dessa gordurinha e, consequentemente, o aumento dessa papada. Bom, como que é formada a papada? Se a gente pensar, então, a gente tem nessa região, faz parte da região do pescoço, essa região principalmente abaixo do nosso mento, do nosso queixinho, que a gente chama de submentoniana, a gente tem a presença ali de grupos musculares, a gente tem a presença de compartimento de gordura, mas o que vai favorecer ao acúmulo de gordura nessa região? Principalmente o afastamento de dois músculos extremamente importantes, que é o platisma, então ele se afasta e aí ele dá lugar ali a um acúmulo maior desse compartimento de gordura. Associado a essa condição, a gente tem então a presença da flacidez de pele. Sim, porque também a flacidez de pele vai acentuar essa gordurinha, essa papada. E aí, o que a gente quer entender com isso também? A gente sabe que no processo de envelhecimento, a gente tem, então, um agravamento da flacidez. Agravamento da flacidez, e aí eu tenho, então, essa região muito mais sobressaltada, muito mais visível, principalmente porque ela vai refletir esse processo de envelhecimento. Então, é uma percepção natural que o nosso paciente tem no processo do envelhecer. Então, essa foto, ela traz, de fato, isso que eu estou dizendo para vocês, a gente envelhece e aí a estrutura da nossa pele, ela é comprometida e, consequentemente, a gente tem, então, um agravamento da nossa papadinha, né? E principalmente do contorno facial. O que a gente sabe, então, é que quando a gente tem a papadinha, isso vai piorar a aparência envelhecida e também vai trazer uma aparência de sobrepeso para o nosso paciente, né? E é isso que traz, então, todo aquele incômodo
ao redor da imagem que o paciente tem de si mesmo, aquilo que ele enxerga no espelho. E, consequentemente, isso vira uma queixa e a gente encontra essa queixa principalmente naqueles pacientes que buscam processos rejuvenescedores, né? Uma outra informação que eu quero trazer para vocês é que a gente sabe que o processo de envelhecimento ele vai agravar, mas a presença da papadinha, ela acontece em qualquer idade, né? Na verdade, é uma queixa de jovens e uma queixa também de pessoas jovens, de pessoas adultas e também de pessoas idosas, porque a gente está falando exatamente que faz parte de um processo e de uma combinação desse excesso de gordura com também a presença da flacidez cutânea. Também pode acometer ambos os gêneros, então a gente tem paciente, né? Nós temos homens e mulheres que se incomodam com a presença da papada, e a gente tem alguns fatores que vão agravar esse a presença dessa papadinha, né? O sobrepeso, de fato, ele também vai contribuir para aumentar esse compartimento de gordura. E aí aquela papadinha onde eu tenho a presença maior de gordura. Mas e esse paciente que teve uma redução de peso, né? E, enfim, e aí o que eu tenho? Eu tenho a presença da flacidez muito mais acentuada. Nesse caso, eu também tenho a presença de papada, mas com uma outra característica, uma característica maior de flacidez. Em ambas as situações, a gente tem, então, uma influência direta na aparência do nosso paciente, que fica muito mais envelhecida, né? E aí, o que a Ádicos, com todas essas informações, traz para a gente como uma estratégia inteligente, como uma estratégia onde a gente pode tratar essa área que é desafiadora, mas que a gente consegue resultados extremamente impactantes e que vão encantar o nosso cliente. Então, eu trago para vocês o nosso protocolo BioLift Papada. Sim, essa junção de produtos, né? Cada qual em etapas estratégicas que vão, então, combater tanto o excesso de pele, o excesso de gordura e, principalmente, todo esse processo de envelhecer, para que não aconteça, então, um agravamento da papadinha, ou seja, dessa gordura da região submentoniana, da flacidez na região submentoniana, e a gente consiga, então, tornar aquele nosso protocolo rejuvenescedor muito mais eficiente. E o que a gente sempre gosta de dizer, assertivo, porque a gente quer que o nosso paciente continue satisfeito e se encante pelos resultados que a gente está conquistando através do nosso programa de tratamento com ele. Então, o nosso protocolo BioLift Papada, ele é composto pelo nosso sabonete glicoativo, dentro da nossa etapa preparatória, com os nossos potencializadores, onde a gente vai trazer especificamente e estrategicamente um enfoque lipolítico, um enfoque ali para trabalhar principalmente a firmeza tissular, né? Tratar essa flacidez cutânea através do nosso nanofilme e do nosso Lipofossi Max. Depois a gente vem trabalhando todo o contorno facial. E é muito importante a gente trazer essa ideia e trazer essa percepção para o nosso protocolo, porque a gente sabe que a gordura submentoniana, a região da papadinha, a gente não consegue desassociar. Então, né, da região de contorno. Então, a gente consegue trazer uma harmonia e melhorar as proporções. Como que a gente faz isso? Através da máscara de ouro e através também do nosso Colagenic P10. E aí eu quero trazer eu quero falar, na verdade, do nosso Colagenic P10, que foi o nosso último lançamento, e aqui ele funciona como uma cereja do bolo, porque a gente falou que o envelhecimento ele é um agravante, e ele aumenta a percepção da presença, né, da flacidez, da gordura na região da papadinha. Então, a gente precisa incluir estratégias rejuvenescedoras, mas estratégias específicas e estratégias que realmente vão fazer a diferença no protocolo. E logo depois a gente finaliza com o nosso protetor solar. Então vamos conhecer um pouquinho desse protocolo. Qual que é o grande objetivo dele? Primeiro,
é combater o envelhecimento, que a gente considera o principal agente agravante da presença da papada. Então, a gente vai trazer e incluir ativos rejuvenescedores, ativos que vão trazer um conceito e uma proposta diferente do que a gente sempre buscou, porque a nossa intenção é trazer o melhor gerenciamento desse processo de envelhecimento cronológico, mas a gente também precisa pensar no enfoque específico e direcionado, que é reduzir o excesso de gordura e também reduzir o excesso de flacidez. Tá? Então, os grandes objetivos desse protocolo BioLift Papadinha justamente são esses que eu acabei de apresentar. Quais as características desse protocolo? Primeiro, os ativos. Quando a gente fala de atuação cinética, eu estou falando que cada ativo, dentro do seu mecanismo de ação, ele vai contribuir através da sua participação para que eu consiga, então, atingir esses objetivos, alcançar os objetivos que eu propus com o meu protocolo. E qual que é a performance que eu busco? Quem vai determinar ali a performance desse meu protocolo? As tecnologias envolvidas, então a gente está falando de tecnologia cosmética. Que tecnologia é essa, Luciana? Vocês sabem que a Adicus ela desenvolve produto, né? E quando a gente vai pensar num produto, a gente combina todos os ativos, a gente obtém as informações, os mecanismos de atuação desses ativos, mas a gente garante que eles serão entregues. E quem que faz esse papel? As tecnologias que a gente inclui. Além da tecnologia de entrega, para a gente garantir, então, uma máxima ação desse protocolo, a gente também entrega tecnologia para que a gente tenha uma melhor resposta. E a gente entrega combinações exclusivas que vão, então, como um quebra-cabeça, né, atender de maneira completa todas as necessidades daquela indicação. E os resultados? Os resultados, eles vão ser alcançados e vão se tornar resultados impactantes e diferenciados a partir das etapas estratégicas que nós incluímos dentro desse protocolo. Então, esse protocolo vira um protocolo de sucesso, porque ele é pensado para dar certo e ele possui produtos que vão contribuir para que você tenha soluções efetivas e que o seu paciente saia encantado e que tenha muito mais confiança no seu trabalho. Ok, então falei dos objetivos, falei das características e como que a gente desenvolve, como que vai ser aplicado esse protocolo. Então a gente primeiro pensou num programa de tratamento de 8 sessões, com uma frequência aí de 1 a 2 vezes por semana, depende sempre do que você vai associar a esse protocolo, tá? E claro, a condição e a indicação do paciente a partir da avaliação que você fez dele, e a duração da sessão pode ser uma média de 40 minutos a 1 hora. Então, cada etapa traz um grande objetivo e os meus produtos vão atuar nesse objetivo a partir da combinação dos ativos e da ação desses ativos. Então, a gente tem as etapas preparatórias, que a gente inicia com a higienização, através dos nossos sabonetes, nesse caso, sabonete glicoativo. Depois eu venho, então, para um enfoque, como eu falei para vocês, mais direcionado, sempre lembrando da fisiopatologia, de como essa papada, né, é formada, é constituída, e aí eu incluo, neste caso, uma redução nanoativada. Então, eu estou incluindo nessa etapa, através dos meus potencializadores, o nanofilme e o Lipoforce Max, ativos que vão atuar tanto na gordura quanto na flacidez tecidual. Só que não são ativos só com essa estratégia. A gente está trazendo, então, tecnologia aqui, para que a gente consiga, de maneira assertiva, trabalhar essas duas estratégias em que eu acabei de falar. Logo depois, como eu falei para vocês, eu preciso trabalhar o contorno. E aí, como eu vou trabalhar o contorno facial? Né? Aí eu venho com um estímulo de colágeno, né? A gente vê aí muita gente falando sobre o contorno facial e a gente precisa trazer esse enfoque, a gente precisa pensar no contorno facial
também nos protocolos para papada. Nesse caso, eu vou aproveitar, eu vou utilizar de todos os benefícios que a minha máscara de ouro vai me oferecer. Depois eu venho com a bioestimulação, porque eu estou falando de devolver proporções, estou falando de redensificar, estou falando de trabalhar o processo de envelhecimento cronológico, que é considerado um fator agravante para piora da minha papadinha, de uma maneira muito mais efetiva, porque a gente vai trazer um pensamento, um conceito de envelhecimento molecular. Luciano, o que é isso? Já já vou explicar para vocês. E depois eu sempre finalizo com o filtro solar da minha escolha, tá? Esse protocolo eu posso fazer associações? Claro, você pode associar com ultrassom, tanto ultrassom clássico, né? Principalmente porque a gente está falando de trabalhar esse compartimento de gordura, reduzir a quantidade, né? Diminuir também o tamanho dessas células de gordura. E que, então, quem pode me ajudar? O ultrassom clássico e o ultrassom microfocado também. Ele tem sido considerado uma das tecnologias aí padrão ouro para a gente tratar tanto a flacidez quanto a redução de gordura para essa região. Então, o ultrassom ele é super bem-vindo nesse meu protocolo. Posso também utilizar da radiofrequência, às vezes eu não tenho ultrassom, mas eu tenho a radiofrequência. A radiofrequência aqui, ela cai como uma luva também, tanto a radiofrequência monopolar, quanto a radiofrequência, né, bipolar, ou multipolar, ou hexapolar, depende do que você tem, mas sempre lembrando que a monopolar a gente consegue trabalhar melhor esse compartimento de gordura, e quando eu penso nas outras ponteiras da radiofrequência, eu vou trabalhar especificamente a flacidez de pele. E eu não tenho nada disso. Posso utilizar o tape? Também posso utilizar o tape. O tape é uma opção para que eu possa associar o meu protocolo. E se eu não tiver nada, Luciana, não tem problema. Você tem a sua melhor das ferramentas, que são suas mãos. Então, a gente também consegue ter resultados surpreendentes com o nosso protocolo associado às massagens lifts, onde a gente vai fazer todo o remodelamento dessa região de papada e contorno facial e pescoço. Também é muito efetivo. Ok, então vamos conhecer os produtos que fazem parte aí do nosso protocolo BioLift Papada. Falei para vocês o sabonete glicoativo, é muito importante a gente falar dele, porque é um produto em que a gente traz nas etapas iniciais, e o meu grande objetivo é preparar este tecido para as etapas seguintes, né? E aí o nosso sabonete glicoativo, ele traz uma combinação de alfa-hidroxiácidos e polihidroxiácidos. Que são isso, Luciana? São classes de ácidos em que eu vou conseguir reduzir, né, diminuir a resistência desse tecido para que os ativos nas etapas seguintes tenham uma permeação muito maior, mas eu vou conseguir também estimular a renovação celular. E aí eu tenho a presença do ácido glicólico, que ele é um alfa-hidroxiácido, tem uma molécula menor, e ele é extremamente efetivo quando eu penso ali em renovação celular, mas eu também tenho a gluconolactona e o ácido lactobiônico. A gluconolactona é considerada um polihidroxiácido, então ela vai fazendo esse processo de esfoliação, hidratando esse tecido. Então a gente está falando de um produto que vai afinar esta pele, tratando, mantendo este tecido íntegro, sem dano nenhum. E o ácido lactobiônico, ele vem com esse objetivo, ele é da classe dos biônicos, e ele vem com esse objetivo antioxidante, cicatrizante, né, para poder completar o conceito desse nosso produto e trazer de maneira efetiva higienização, esfoliação química, afinamento cutâneo e, consequentemente, luminosidade e revitalização. Tudo isso já na etapa inicial e de preparação de pele. O que eu tenho de diferencial nesse meu sabonete glicoativo? Ele é um produto multifuncional. Eu posso incluí-lo nos mais variados protocolos. Sempre lembrando de avaliar esta pele e entender a condição dela no momento que você vai trabalhar. O nosso sabonete glicoativo, ele é utilizado principalmente nas etapas de higienização e de preparação da pele, e a grande característica desse produto
é ser de fácil aplicação e também de fácil remoção. Logo depois eu venho para aquela etapa de potencialização, aquela etapa direcionada que eu falei para vocês, e o produto que eu vou utilizar aqui é o meu Lipoforce Max, onde ele tem uma combinação de 20 ativos lipolíticos. É uma combinação exclusiva da Áticos, porque a gente quer atuar nas 5 etapas de da redução de gordura, da redução de gordura, né? E aí, quais são os ativos principais que eu tenho nesse meu Lipoforce Max? Eu tenho a cafeína pura a 5%. A cafeína ela é um ativo considerado clássico dentro da dermatologia e da saúde estética há muitos anos, mas porque, de fato, ela tem uma atuação direta e muito específica para estimular a lipólise, ou seja, a redução de conteúdo de gordura de dentro da minha célula de gordura. Eu tenho a neurocafeína, que é a cafeína vetorizada em neuropeptídeos, então eu tenho tecnologia nesse produto, e essa tecnologia ela vai garantir que esses ativos eles vão atuar na camada da pele que eu preciso que eles atuem, e eu também tenho o ativo Citodetox. Aqui também entra tecnologia e combinação estratégica. O citodetox ele tem como principal objetivo estimular a autofagia celular. O que é isso, Luciana? Todas as nossas células, principalmente no processo de envelhecimento, elas vão perdendo capacidade. E uma dessas capacidades é a sua autolimpeza. E uma célula que não está limpa, que está cheia de lixo, o que acontece? Ela não funciona da maneira como ela deve funcionar. Então, quando a gente entrega um ativo que vai ajudar nessa autolimpeza celular, eu estou falando especificamente em longevidade, em resposta, em alta performance. Então, eu vou trabalhar a primeira condição de resposta dessa célula para que eu tenha, então, resultados surpreendentes. Por quê? Porque a resposta dela frente ao estímulo lipolítico vai ser muito maior. E aí, qual é o mecanismo de ação de todos esses ativos? Entregar a máxima ação lipolítica de alto impacto para esse tecido. Então, o que a gente quer? A gente quer reduzir gordura. Ok. Qual é o diferencial? Aquilo que eu falei para vocês, atua aí nos 20 mecanismos de lipólise de maneira forte, estratégica e que a gente consiga, então, ter resultados aí surpreendentes. Utilizo sempre em etapas onde eu quero potencializar o meu tratamento. Qual é a característica desse produto? Ele é em solução aquosa, então, como ele tem essa solução mais aquosa, ele tem uma absorção muito mais rápida, né? Ele é nanoativado, então a gente tem também tecnologia de permeação, tem tecnologia cosmética, aquilo que eu contei para vocês, do nosso superativo Citodetox, e ele é eletrofotossinérgico. Eu posso associá-lo às eletroterapias também, ok? E o nanofilme? Bom, então eu falei ali para trabalhar o excesso de gordura localizada na região da papadinha, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o excesso da flacidez. Então aqui, o meu grande objetivo é estimular o tensionamento da minha pele. Ok, como que eu vou fazer isso? Faço através da junção, da combinação de ativos como o nanodemai, que o DEMAI ele também é considerado um ativo clássico dentro da dermatologia da saúde estética, utilizado há muitos anos, mas aqui em nano. Então, eu tenho uma capacidade de entrega muito maior, vai atuar aonde eu preciso atuar, porque ele está numa partícula muito menor, mas eu tenho também a ação dos arabinoxilanos, que tem essa capacidade de antigravitacional. Então, a gente combate a gravidade junto, através dos nossos arabinoxilanos, e aí tudo isso, essa junção de ativos, junto com o citodetox, que também vai garantir longevidade, uma melhor resposta dos nossos fibroblastos frente a esse tratamento, de maneira muito mais efetiva, né? E qual que é a ação, qual que é, né, o mecanismo de ação desse meu nanofilme? É entregar firmeza intensiva, profunda e prolongada. Então, ele vai atuar principalmente ajudando a trabalhar a firmeza tissular, tensionando esta pele, ok? Ele vai atuar nas 7 etapas da firmeza de pele também, e eu também utilizo ele como potencializador do meu protocolo.
Como o Lipoforce Max, ele também se encontra numa solução aquosa, então ele tem uma absorção muito maior, ele também tem um intensificador nanoativado, ou seja, ele é um produto que de fato tem tecnologia de permeação, tem tecnologia cosmética, porque eu estou falando de um conceito que eu vou trabalhar a capacidade desse fibroblasto, e ele também é eletrofotocinético, então eu posso associar ambos os potencializadores, e neste caso, nessa etapa, eu coloquei ele antes da minha máscara de ouro, porque eu posso, entre essa etapa dos potencializadores e a etapa de trabalho de contorno facial, incluir a eletroterapia. Sim, se eu quiser fazer ultrassom, se eu quiser fazer uma radiofrequência, eu posso utilizar neste momento, depois que eu apliquei os produtos, os potencializadores, e antes da minha máscara de ouro. E falando na máscara de ouro, né? O que eu tenho com essa belezura? Nossa máscara aí, ela é amada por todos os nossos clientes, porque ela é um produto que vai trabalhar especificamente o contorno facial, o trabalho de rejuvenescimento através das nanopartículas de ouro associadas aos peptídeos. Então, a gente melhora a condição dessa pele, textura, a gente ajuda no processo de firmeza e a gente também consegue trabalhar, além da atuação da nanopartículas de ouro associado aos peptídeos, o cálcio biodisponível e o fator de crescimento IGF. Esses outros dois últimos ativos, eles vão ajudar no processo de renovação celular, então a gente sempre lembrando que o processo de envelhecimento, ele traz uma disfunção nessa renovação celular, e o IGF, ele é um fator de crescimento que a gente fala que é vascular, né? Então a gente consegue melhorar toda a vascularização, a oxigenação, a nutrição dessa pele com a nossa máscara de ouro. Ele vai rejuvenescer, ele vai redesenhar o contorno facial e ele tem um grande diferencial, porque ele vai melhorar a aparência geral da pele, né? Pode ser aplicado em todos os fototipos, em todos os biotipos cutâneos, em peles mais jovens, também em peles maduras e principalmente é indicado para aquelas peles desvitalizadas. Utilizo ele como um potencializador do meu tratamento. E qual é a característica da minha máscara de ouro, né? Que compõe a minha linha das máscaras de joias? Ele tem fácil aplicação, tem fácil remoção. Após a remoção, a pele fica super macia e revitalizada. Ele é comercialmente bonito, então nossos pacientes, quando aplicam, eles gostam de publicar na internet, porque fica muito bonito, ela é muito bonita na pele, essa máscara. E, além de tudo, né, de todo o mecanismo de ação, ela ainda traz todo esse efeito comercial que a gente adora. Sempre lembrando que quando eu não tenho a eletroterapia, vou fazer associação, vou fazer vou incluir, vou aplicar esse protocolo no meu paciente, a máscara de ouro aqui vai potencializar a permeação dos meus potencializadores, a nanofirmo, Lipoforce Max, através da oclusão. Então, a gente vai ter aí uma permeação muito mais aumentada também, ok? E a estrela, não é estrela, mas a cereja do bolo do nosso protocolo são os nossos lançamentos. Sim, aqui a gente incluiu o nosso Colagenic P10. Nosso último lançamento, onde a gente trouxe um conceito completamente diferenciado e ainda não falado dentro do mercado da estética brasileira. Sim, o que a gente tem de tão inovador nesse nosso produto? O Colagenic P10, ele é um produto onde a gente tem 10% de peptídeos e o principal enfoque dele é trabalhar a harmonização cosmética facial. Exatamente. Como que ele faz isso? Bom, então eu vou apresentar esse produto para vocês e vou dizer por que é importante ele estar presente no nosso protocolo BioLift Papada. Iniciando os ativos que a gente tem nele. Então, a gente tem um blend de peptídeos tecnológicos que vão atuar diretamente na derme. Exatamente. A derme é considerada a caixinha de máquinas da nossa pele. Então, a gente precisa trabalhar a estruturação, a arquitetura dessa camada, para que isso reflita principalmente numa melhor condição dessa pele.
Então, o blend de peptídeos, eles vão atuar na arquitetura e na estruturação da pele. Mas a gente tem uma estrela nesse produto. É o hexapeptídeo. O hexapeptídeo, ele vai atuar lá naquele marcador que vai promover o envelhecimento mais rápido da pele. Então, ele atua no fator nuclear de envelhecimento. O hexapeptídeo, ele vai trazer então uma condição muito mais completa quando a gente pensa no rejuvenescimento. A gente chama isso de biorrejuvenescimento. Calma que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês à frente. E a gente tem a presença do microcolágeno, que vai regularizar a formação do colágeno e da elastina. Então, tudo isso vai contribuir para que a região da minha papada, a região do meu contorno facial, ele receba os cuidados de maneira muito mais completa, né? E falando em hexapeptídeos, como que ele vai atuar? Então, eu falei que ele atua lá no fator nuclear do envelhecimento. Vamos pensar no processo de envelhecimento normal, cronológico, né? O que acontece? As células, elas são formadas, a partir do momento que elas são formadas, elas produzem as estruturas que elas precisam produzir, logo depois elas morrem, e depois que elas morrem, elas são substituídas por uma nova. Só que algumas dessas células, elas não passam por esse processo. E a gente chama isso de senescência celular. Essas células que estão senescentes, ou seja, que estão envelhecidas, o que acontece? Elas são formadas, elas vão produzir aquelas estruturas que elas precisam produzir, mas elas são resistentes para morrer. E, consequentemente, por elas não morrerem, não é substituído por uma nova. E a partir desse momento, ela começa a comprometer todas as estruturas que estão ao redor. A gente fala que são marcadores agravantes do processo de envelhecimento. Por quê? Porque ele piora o envelhecimento. Então, quando a gente atua especificamente nesse fator nuclear do envelhecimento, ou seja, dentro dessa célula senescente, impedindo que ela comprometa as outras estruturas e principalmente os fibroblastos, o que eu estou falando? Estou falando que essa pele ela vai ter muito mais qualidade e saúde. Aí eu vou restaurar a barreira cutânea, eu vou redensificar esta derme, eu vou redensificar, eu vou bioestimular esta camada, eu vou reequilibrar os volumes, eu vou devolver proporção para esta pele e vou trazer uma ação dermodescontátil inteligente, porque, consequentemente, devolvendo equilíbrio para esta camada, eu vou conseguir reduzir as rugas. Eu estou falando de uma coisa que vocês já ouviram falar. Então, todas essas condições, que é redensificar, bioestimular, devolver proporção, trazer volumização, é ou não é uma harmonização cosmética estética? Sim, de maneira segura, de maneira efetiva, que pode potencializar a harmonização estética injetável e que sem ela a gente tem resultados também com a nossa harmonização estética facial cosmética muito impactantes e diferenciados. E, claro, trazendo saúde para esta pele. E aí, todos os benefícios que eu tenho. A presença dos 10% de peptídeos que vão atuar na arquitetura e na estrutura dessa pele, atuação no fator de nuclear de envelhecimento, que é inédito, ou seja, eu vou parar o agravamento desse processo de envelhecimento. Com isso, eu promovo esse biorrejuvenescimento, que é um rejuvenescimento muito mais completo. Aí eu trago uma ação long lift, que é quando eu tenho um estímulo de lift a longo prazo, e eu consigo aumentar a formação de colágeno em 351%, ácido hialurônico em 145%. Então, eu tenho um produto super completo e que vem com uma cereja do bolo no meu protocolo BioLift Papada. Quais as características deste produto? Tem uma textura leve, o veículo é em sério, então tem ótima espalhabilidade. No sensorial, ele tem uma rápida absorção, então aqui no meu protocolo ele vai ser realmente uma etapa super importante e que vai trazer toda a diferença. E aí, o home care, o que eu vou indicar para o meu paciente? Porque sempre lembrando que quando eu vou trabalhar a papadinha, eu preciso trazer esse estímulo, principalmente rejuvenescedor, sendo trabalhado continuamente em casa. Então, aqui eu trago uma opção para vocês, para poder indicar para o cliente, e sempre lembrando que é importante vocês criarem essa disciplina e essa consciência no cliente de vocês. Então, aqui é uma sugestão, um sabonete iluminador de vitamina C, que é um sabonete que não agride a pele, que vai trazer
todo um trabalho de radiância, luminosidade, auxílio no estímulo de colágeno, clareamento e melhora da imunidade da pele desse nosso paciente através da vitamina C. Então, ele pode ser usado 2 vezes ao dia, manhã e noite. Aqui eu venho com o nosso Colagenic Serum Firmante, que é o home care do Colagenic. Então, a gente está falando de um produto que vai conversar com ativos parecidos utilizados em cabine, mas que vai trazer um trabalho diário, né, prolongado, contínuo, e a gente vai falar um pouquinho mais dele, né, sobre manutenção desse efeito lifting de maneira diária, para que eu consiga, então, um resultado muito mais efetivo e eu, claro, entregue para esse meu paciente um resultado prolongado. E eu sempre finalizo e sempre indico o protetor solar, nesse caso, Gel Creme 40, 4 vezes ao dia, dependendo da rotina do paciente, isso você vai ensinar para ele, se possível, de 2 em 2 horas. Se não der 2 em 2 horas, pelo menos 3 vezes por dia, 2 vezes de manhã, 1 vez no meio da tarde, já é o suficiente. Vamos conhecer um pouquinho do nosso Colagenic Serum Firmante, que é o nosso tratamento integrado home care dessa linha Colagenic. Ele vem com, além da presença dos peptídeos, ele vem com o complexo ProLift. O que é isso? O complexo ProLift vai trazer para essa pele uma capacidade de efeito lift imediato. Sim, a combinação de 2 ativos, um chamado polissacarídeo tensor e o outro tensor vegetal, quando eles entram em contato, eles se repelem. Quando esse encontro acontece na pele, ele faz esse efeito. Ele faz o efeito lift, o que a gente chama de fast lift, ou seja, lift imediato. Então, quando eu entrego esse efeito junto com a presença dos hexapeptídeos que eu tenho dentro do meu produto, além da niacinamida, do extrato de caviar, utilizando de maneira diária, 2 vezes por dia, o que acontece? Eu tenho o trabalho de lift acontecendo diariamente e permanecendo na pele e fazendo com que todos os resultados obtidos em cabine, eles tenham a capacidade de serem prolongados pelo nosso home care e principalmente para a utilização do nosso Colagenic Serum Firmante, tá? Bom, a textura dele é leve, é sedosa, né? O veículo dele é sério, então tem uma rápida absorção. O sensorial dele é ótimo, não deixa resíduo na pele. É muito importante dizer isso, porque é um produto que pode ser utilizado antes do hidratante, antes do protetor solar, não pesa na maquiagem do paciente, não pesa na utilização dos produtos da rotina skincare. Ele tem uma fragrância muito gostosa, os pacientes também se encantam com esse processo sensorial do uso do nosso produto. E, finalizando o home care, eu trago, então, como a lucratividade, como eu vou pensar no retorno do investimento que eu vou fazer desse protocolo. Sempre lembrando que o custo desse protocolo, primeiro, é um protocolo que não gasta muito insumo, né? Então, a gente vai ter aí um custo com os produtos, né, presentes no nosso BioLift Papada, cerca de R$ 24,70. E se você quiser cobrar cerca de R$ 90 a sessão, né, desse protocolo, a gente pode colocar aí umas 8 sessões, conforme eu falei, né, quando eu estava apresentando o protocolo para vocês, cerca de R$ 720 aí à vista, com uma despesa de R$ 197, o lucro vai ser mais ou menos R$ 522 no primeiro pacote. Então, você paga o produto, ainda tem um lucro aí super, super, super interessante. E aí, vamos supor que vocês fecham no mês 5 pacotes desse protocolo. Uma média de lucro aí de R$ 2.600. Fala sério. Então, eu estou apresentando para você um protocolo efetivo, estratégico, que vai trazer não só um enfoque para tratar a papadinha, o contorno facial, mas trazendo um biorrejuvenescimento, trazer uma harmonização estética cosmética, trazendo, então, para esse tecido saúde e longevidade, principalmente, e, claro, trazendo uma lucratividade super interessante, né? E, para vocês não esquecerem, a Adicus, ela tem o nosso ensino virtual, o nosso centro técnico virtual. Lá nós temos vários cursos, várias aulas,
tá? Com temas variados que tenho certeza que fazem parte da prática clínica de todos vocês. Então, procure a dermoconsultora mais próxima para elas poderem direcioná-los, para que vocês tenham acesso a todo esse material, muita qualidade, muita cientificidade, aulas práticas, aulas teóricas, tá? E continua nos acompanhando aqui nas nossas mídias sociais, no nosso Facebook Adicos Profissional, aqui no nosso canal do Instagram Adicos Profissional, lá no nosso Telegram, onde nós temos muito material de apoio, Adicos Profissional Oficial, e no nosso canal do YouTube, onde nós temos muitas aulas gravadas, tudo para poder ajudar vocês a utilizar melhor os nossos produtos e sempre trazendo o que a gente tem de mais atual dentro da literatura científica, dentro do conhecimento técnico e dentro da cosmetologia mundial. Foi um grande prazer poder fazer a nossa live de hoje. Agradeço a minha equipe que está nos comentários, né? Podendo ajudá-los. E não esqueçam, segunda-feira que vem estamos juntos novamente aqui às 7 horas da noite. Um grande beijo. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, gente.